O tema de hoje é: o seu filho não é o que você sonhou? É sobre isso que eu quero falar com você hoje e sobre as expectativas, os sonhos que as mães fazem. E o que acontece, né? Muitas mães percebem que o filho não é como sonhou quando aparecem as primeiras notas baixas, ou ela é chamada na escola, ou às vezes tem alguma questão de comportamento em casa mesmo que acontece e atrapalha. Mas eu quero falar hoje sobre como que a gente cria esses sonhos, essas expectativas, e como fazer para que ele chegue mais próximo possível do que você sonhou para ele. Eu vou falar aqui também sobre casos, eu quero compartilhar casos reais que acontecem aqui, então histórias de alunos e mães aqui, obviamente eu vou manter a confidencialidade sobre os nomes, mas só para que vocês consigam ter exemplos de coisas que acontecem no dia a dia, de como que às vezes a gente projeta, como que a gente sonha coisas e como o filho não atinge as expectativas, isso acaba atrapalhando a relação mãe e filho, pai e filho. E a minha ideia aqui é que a sua relação com o seu filho fique cada vez melhor para que o desempenho escolar dele melhore, porque quando a casa está ali suportando um suporte para ele, é muito mais fácil dele ter um bom desempenho escolar. Tudo começa quando a mãe começa a perceber que está tendo uma mudança de comportamento no filho. Normalmente acontece no período de pré-adolescência e adolescência, onde o seu filho começa a se distanciar de você. Parece que você fala coisas, entra por um ouvido e sai pelo outro, que ele não presta mais atenção em você, ou muitas vezes que ele discorda de propósito de você. E pode até ser que ele faça coisas para te enfrentar. Por exemplo, em alguns casos, não fui eu, mas em alguns casos, por exemplo, a criança ou adolescente pode querer pintar o cabelo de vermelho, né? Sim, eu pintei o cabelo de vermelho, é verdade. A cara que fiz aqui, que da hora. Para chamar atenção por algum motivo, mas eu vejo que as mães começam a perceber que os filhos não escutam mais elas. Um dos motivos, e a neurociência explica um pouco mais, é que essa entrada da adolescência acontece uma diminuição dos receptores de dopamina, que é aquilo que faz o mundo ser bonito, maravilhoso, que as crianças dão risada de qualquer piada idiota. Então, de repente, tudo que era legal para as crianças começa a ficar chato. E por isso você entra naquela fase de aborrecência, que eu não gosto de falar assim porque eu não vejo desse jeito. E acho que o fato de eu não ver desse jeito faz com que os adolescentes não sejam aborrecentes comigo. Pelo menos eu não conheci nenhum ainda que seja de fato um aborrecente quando eu dou espaço e quando eu escuto ele. E o meu convite hoje para você é para que você escute o seu filho antes de projetar o seu filho ideal, o filho sonhado na pessoa que você está falando. Depois, quando você identifica isso, a escola te chama para conversar. Muitas vezes você vai lá, você não sabe o que fazer e ele está o desempenho começa a ir mal e você fala, poxa, eu queria um filho que estudasse, que lesse, eu valorizo tanta leitura, que ele fosse uma boa pessoa e que ele se dedicasse aos estudos, porque eu acredito muito que os estudos vão fazer diferença. Só que parece que quanto mais eu falo para ele estudar, menos ele estuda. E o que está acontecendo? Eu vejo isso em vários casos. E muitas mães, eu escuto muitas vezes, na minha época eu não fazia desse jeito. Quando eu tinha que estudar, eu fazia e a mãe começa a descrever como que ela fazia. E o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção é: você precisa separar o que você fez do que você quer que o seu filho faça do que ele faz de verdade. O primeiro passo, você pode sim explicar para o seu filho o que você fazia, mas não espere que ele faça o que você fazia. Por um simples motivo. Vocês são pessoas diferentes, com gostos diferentes, que passaram por experiências diferentes. Então, eu posso sim falar para alguém, não coloque a mão no fogo, queima, machuca, dói. Mas a pessoa só vai de fato entender o que é se queimar o dia que ela colocar a mão no fogo e falar, puta, é verdade, me avisaram. Algumas pessoas conseguem aprender com os erros dos outros, outras têm que passar pela experiência. Algumas conseguem fazer um equilíbrio desses dois momentos. Quanto você conseguir trazer mais exemplos de uma história que seja mais no dia a dia daquela pessoa, melhor. Então, por exemplo, não adianta eu chegar para uma criança ou para um adolescente e explicar que a vida não é assim, porque ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se esforçar e um dia, quando ele for querer comprar alguma coisa, não vai dar. A gente precisa trazer para a realidade deles. O que você quer fazer essa semana? O que você quer comprar hoje? Né? Então, a gente tende a projetar muito quando a gente está conversando com eles, mas a gente não presta atenção que eles não entendem o que é futuro. O córtex pré-frontal, que é a parte da frente aqui do cérebro,
que é onde processa, entende tempo e toma decisões, ainda não está completamente formado. Às vezes a gente acaba exigindo das crianças e adolescentes mais do que eles podem dar, por uma questão biológica. Então sim, não é para você olhar para ele e falar, você não é capaz de tomar decisões, eu vou tomar todas as decisões por você. Não, a gente precisa estimular que ele tome essas decisões. E como é que a gente estimula isso? A gente pode direcionar, a gente pode fazer perguntas, mas a gente deixa com que eles tomem as decisões. É muito diferente você querer orientar e você ter uma expectativa sobre aquele resultado. Então, quando você dá uma orientação, quando você quer que seu filho chegue em algum lugar, faça perguntas para que ele chegue lá e dê o tempo para ele pensar sobre aquilo. Porque o mais difícil, quando a gente começa a dar aula, o mais difícil é a gente faz a pergunta e a gente já quer que a pessoa responda. E o silêncio do pensar incomoda, porque a gente não está acostumado a estar do outro lado, né? Então, quando você se acostuma com o silêncio e percebe que esse silêncio é de quem está pensando, você faz as perguntas, fica quieto e espera para que aquela pessoa responda, pense, processe aquela informação e chegue em alguma conclusão. E pode acontecer da pessoa falar não sei de cara, porque existe um não sei automático, e aí você fica, se você tem uma expectativa sobre o que você faria, você não percebe esses tempos de pensar que você teve. E aí você, quando a pessoa fala não sei, você fica irritada, e aí você dá bronca, e aí você quebrou todo o processo de aprendizado possível. Preste atenção nesses momentos de pensar, e quando o seu filho ou sua filha falar não sei, pergunte para ele ou para ela, você acha que você vai conseguir chegar em algum lugar se você não sabe? Ou você tem que pensar para chegar nesse lugar? Vamos tentar pensar, vamos se esforçar para pensar, porque isso vai ser importante para você. Muitas vezes algumas mães se recusam, né, a parar para pensar nisso, prestar atenção nisso, porque elas acreditam que é adolescente mesmo, é uma fase, vai passar. E aí você ignora uma série de sentimentos, uma série de coisas que ele está querendo te mostrar, porque ele precisa ou de uma validação, ou às vezes de alguém falando que não dá, para que ele possa caminhar e criar o próprio caminho. E o seu trabalho como mãe não é falar, vai passar e ignorar isso. É estimular para que ele mostre mais e ele converse mais, porque muitas mães reclamam que os filhos não escutam elas, só que elas não escutam os filhos. Então, obviamente, se você não me escuta, eu não vou te escutar. É como, não sei se vocês já tiveram em algum lugar que fica aquele vendedor de restaurante na hora do almoço, vem aquela pessoa com o cardápio na sua frente, senhor, vamos comer aqui. A pessoa não parou para perguntar se você está com fome, se você gosta do tipo de comida, ele só quer que você vá comer lá. Dificilmente a gente escuta um vendedor que vem jogando as coisas na nossa cara. A gente só fala, tá bom, se eu já quero, ok, eu aceito, mas se eu não queria antes, eu não paro pra prestar atenção. Muitas mães chegam como se fosse esse vendedor pro filho. Estuda, tá aqui, vem estudar desse jeito, faz desse jeito que eu falei, só que você não parou pra ouvir. E o meu convite aqui é para que você pare pra ouvir, para que você possa ser ouvida também. E muitas vezes as mães vão na reunião com a escola, se comprometem com muitas coisas e ficam super aflitas e, de novo, colocam aquela expectativa de desempenho no filho. E muitas vezes é meio contra-intuitivo você querer demais o seu filho faz justamente com que ele faça o contrário. Por exemplo, eu tenho alguns alunos aqui que já aconteceu isso. O pai chega para ele no final do ano, eles estão para repetir de ano ali, ou com possibilidade de repetir, e o pai tá lá para ele, você vai perder um ano da sua vida. E aí quando o pai fala isso, na ideia de criar um medo para que ele se mexa por conta do medo, essas crianças e adolescentes travam e aí não fazem nada. E consequentemente, o filho que você sonhou, que era um filho que passava de ano, não vai ser o filho que vai passar de ano, porque ele tá com medo. E é bem tênue essa diferença entre a expectativa criada e você ajudar ele a ser a melhor versão dele mesmo. Então, como eu estava falando, alguns pais, nessa vontade de querer que o filho seja alguma coisa diferente ou faça alguma coisa diferente, tentam ir pelo medo e falam, você vai perder um ano. E o meu trabalho aqui com eles, sempre quando eu falo, tá, ok, e daí se você perder um ano? Ok, eu não quero que você perca um ano, ninguém quer que você perca um ano, mas vamos pensar diferente? Eu não sei se você repetir de ano, se você vai conhecer a mulher da sua vida, ou o seu futuro sócio, ou o seu futuro melhor amigo. A gente não sabe. Então, às vezes não é perder um ano, às vezes é ganhar. Né? Porque pode ser que você demorasse muito para conhecer essas pessoas que são importantes.
Não sei. E quando a gente ressignifica isso, o aluno fica mais tranquilo e fala ok, e ele começa a ir melhor, começa a fazer mais, porque ele vê que aquela outra possibilidade de repetir de ano não é uma possibilidade tão ruim assim. E esse medo, essa mudança, esse medo de não repetir, passar, de uma certa maneira, faz com que ele tenha mais capacidade de estudar e desempenhe melhor. Parece meio louco, até um pouco, mas acontece muitas vezes. De um medo tá travando o seu filho por conta de expectativas que você criou e passou para ele. Acontece caso também da mãe se sentir responsável caso o filho vá mal. E aí, por exemplo, se ele repetir, eu vou ser uma mãe. Então você tem uma expectativa de que ser uma boa mãe é ter filhos que passam de ano direto e de repente toda aquela responsabilidade está na nota do seu filho, que no final é só um número. De verdade, gente, é só um número. A nota é um indicador. É como se fosse o tanque de gasolina do carro. Não, a gasolina do meu carro acabou? Eu nem tenho carro, né? Mas enfim, a gasolina do carro acabou? Quer dizer que você é um mau motorista? Não, quer dizer só que você tem que encher o tanque. Então, às vezes a gente coloca umas expectativas que ficam muito difíceis de conviver.